Professores, estou de volta agora para dar continuidade a este ATPC e nós vamos apresentar as habilidades, trabalhar com as habilidades essenciais do sexto ano do ensino fundamental, a sequência de atividade 1 do caderno Aprender Sempre, né, volume 1. Então nós vamos dar continuidade, né, a esse ATPC e falar um pouquinho sobre habilidades essenciais, falar um pouquinho da situação de aprendizagem escolhida, foi falado para vocês. Gostaria de falar um pouquinho sobre o Aprender Sempre, né? O Aprender Sempre, a sequência de didáticas desse material foram elaboradas com o intuito de oferecer um suporte adicional aos estudantes, auxiliando no processo de recuperação e aprofundamento de habilidades essenciais. Então, o Aprender Sempre é para resgatar aquelas habilidades que não foram conseguidas nos anos anteriores. Então, é um nivelamento, a ideia do Aprender Sempre. E o que é uma situação de aprendizagem? Consiste na proposição de uma série de atividades organizadas e articuladas que um grupo de estudantes precisa realizar para desenvolver as habilidades e adquirir as competências específicas. Nas situações de aprendizagem são abordados o objeto de conhecimento, conteúdo, conceitos e procedimentos, e os contextos contidos na estrutura de habilidade. Então, é dentro da situação de aprendizagem que contém as habilidades necessárias para que ele possa realizar esta situação, aprender os conteúdos que estão lá dentro de cada situação de aprendizagem. A sequência de atividade 1 do sexto ano que nós escolhemos de matemática para trabalhar neste ATPC tem como objeto de conhecimento representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leitura e representação na reta numérica, comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária utilizando a noção de equivalência. Então, esse é o objeto de conhecimento dessa situação de aprendizagem. E quais são as habilidades essenciais que estão sendo abordados nessa sequência de atividades? Bom, aqui tem os números, né, dessas habilidades essenciais e, no primeiro caso aqui, são 4 habilidades essenciais. Identificar e representar frações menores e maiores que as unidades, associando ao resultado de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, com apoio em representação gráfica, identificando as frações equivalentes. Produzir diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, com apoio em representação gráfica, identificando as frações equivalentes. E comparar e ordenar os números racionais positivos, representações fracionárias e decimal, relacionando-o no ponto da reta numérica. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso é que essas habilidades, né, nós estamos chamando de habilidades essenciais, todas as habilidades são do 5º ano do ensino fundamental. Os alunos estão no 6º, mas estão trabalhando habilidades do 5º ano do ensino fundamental. Quais são as ações que as atividades têm que propor aos estudantes para que as habilidades sejam desenvolvidas? Ele precisa identificar, representar, produzir,
comparar, ordenar, tá? São essas as ações, tá? Nós estamos falando dos verbos, tá? Bom, o que que eu gostaria de relembrá-los, né? Voltar à memória. Para realizar essas ações, o aluno precisa, antes, ele precisa lembrar e compreender. Se você, há muitos professores que estavam ano passado devem lembrar de um ATPC que nós fizemos, da taxonomia de Bloom, né? Vocês devem lembrar, isso está gravado, né? Então, para ele chegar nessas habilidades, o mínimo que ele precisa é lembrar daquilo que foi dito e compreender, para que ele possa identificar, representar, produzir, comparar e ordenar. Eu coloquei aqui na próxima imagem, né, a taxonomia de Bloom, que é fácil de achar na internet, e eu gosto bastante porque eu tenho uma visão daquilo que é necessário fazer em termos das ações, né, dos verbos. Então eu coloquei aqui, ó, produzir e representar está dentro de aplicar. Identificar e comparar está dentro de analisar. Então, ó, se ele precisa analisar, precisa identificar ou comparar, ele necessariamente ele precisa lembrar, compreender e aplicar, ou produzir e representar, né? Depois disso, o que que ele vai poder fazer? Se ele sabe, já sabe analisar, sabe comparar e sabe identificar, ele pode avaliar e pode criar, tá? Então é bem interessante a gente ter essa visão do todo. E é importante que nós, como professores, quando vamos olhar as atividades, vamos olhar as habilidades essenciais, a gente tenha isso em mente, né? Como que eu vou querer que meu aluno consiga identificar se ele não compreende ainda, se ele não lembra do assunto? Então, muitas vezes é necessário retomar o assunto para que ele consiga, né, num determinado momento, aplicar e analisar as atividades, a situação de aprendizagem que está sendo colocada para ele. Bom, eu coloquei aqui também qual categoria que está, né, a análise, né, o identificar, que nós estamos falando lá, pode estar dentro de categorizar, comparar, né, contraste, separar, né, analisar um processo dessa categoria, caracterizando-se por separar uma informação em elementos, componentes e estabelecer relações entre eles. Entre outras coisas, o processo de análise pressupõe identificar aspectos centrais, que é uma proposição, verificar sua validade dos mesmos, constatar possíveis incongruências lógicas, tá? E aqui, como eu falei, as amostras dos verbos. Aplicação está dentro de a amostra dos verbos é produzir, computar, resolver, demonstrar e aplicar. Aplicar é a categoria que reúne processos nos quais o indivíduo transporta uma informação genérica para uma situação nova e específica. Então, para vocês terem uma noção, ter uma ideia, para vocês relembrarem, né, que é aquilo que vocês já sabem a respeito dos verbos. Nós estamos aqui apenas dando uma ideia, né, de uma situação de aprendizagem e aprofundando um pouco mais, né, essa situação em cima das habilidades essenciais. Então, nós vamos conversar com habilidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar, representar, produzir, comparar e ordenar. Como eu vou fazer isso? Eu vou ver a situação de aprendizagem através de representações fracionária e decimal, como está lá na situação de aprendizagem, onde eu posso utilizar a reta numérica como um recurso, né, que foi colocado lá na situação de aprendizagem. De que maneira? Identificando as frações equivalentes. Então, são algumas perguntas que podem ajudar a vocês a trabalhar qualquer
situação de aprendizagem, né? Olhando essas habilidades. A estrutura da situação de aprendizagem, tudo que nós estamos fazendo aqui, nós tiramos, nesse caso, do caderno Aprender Sempre. Então, o tema de cada aula e o tempo, né, que eles colocaram lá para cada aula. Então, o primeiro tema é repartindo com o colega, frações, com o significado de parte, um todo consciente. A terceira e quarta aula, as diferentes representações de um número racional. A quinta e sexta aula, identificando e reproduzindo diferentes escritas de um número racional. E sétima e oitava aula, localizando números racionais na reta numérica. Então, tudo o que eles estão fazendo aqui culmina, né, com a localização na reta numérica. Então, se ele conseguir colocar os números na reta numérica, nos números racionais, ele conseguiu, né, identificar, né, ele conseguiu analisar, né, todos aqueles verbos que nós colocamos lá. Então ele compreendeu, ele lembrou, ele compreendeu e consegue, a partir daí, chegar na identificação, que é o verbo maior aí que nós estamos colocando foi colocado nessa situação de aprendizagem. O que o aluno terá que aprender nessa situação de aprendizagem? Tá? Então é importante que a gente, quando termine a situação de aprendizagem, tenha na ideia o que o aluno teria ou tem que ter aprendido, né, nessa situação. Então, vale ressaltar que os estudantes devem chegar ao final da sequência de atividades sendo capazes de identificar e representar frações, produzir diferentes escritas na representação fracionária e decimal, identificar frações equivalentes e comparar e ordenar números racionais positivos relacionados a pontos na reta numérica. Tá? Então, são as habilidades que são colocadas aí. Então, a gente tem que ter isso como objetivo de cada situação de aprendizagem. Eu coloquei aqui para vocês um print da tela de cada sequência, de cada aula, identificando para vocês, colocando uma seta no objetivo de cada aula, né, no qual vocês vão trabalhar e vão conseguir chegar nesse objetivo. Tá? Então, se vocês olharem as telas, é um print realmente das aulas que vocês provavelmente já deram. Mais uma vez, eu reforço que isso é apenas um exemplo que pode ser aprofundado, pode ser colocado em qualquer situação de aprendizagem. É o olhar que nós professores, temos que ter em cada situação de aprendizagem. Então, aqui na aula 3 e 4, como eu falei para vocês, o objetivo é identificar diferentes escritas, identificar as frações equivalentes, produzir diferentes escritas, comparar e ordenar números racionais positivos. Então, com essas atividades que estão sendo colocadas, ele vai conseguir chegar nesses objetivos que foram colocados nessa situação e nessas aulas 3 e 4. Nas aulas 5 e 6, identificando e produzindo diferentes escritas de um número racional, também o objetivo aqui é praticamente os mesmos verbos que tinha na aula anterior. E mais uma vez, ele realizando essas atividades, ele vai conseguir chegar nesses objetivos dessas aulas 5 e 6. E vai culminar com a aula 7 e 8, localizando números racionais na reta numérica. Então, ele vai conseguir localizar e vai conseguir comparar, né, os números na reta numérica. Nós percebemos em anos anteriores, mesmo antes da pandemia, a grande dificuldade dos alunos em fazer essa localização dos números na reta numérica. Então, é importante que a gente tenha consciência e saiba, né, se realmente o aluno está conseguindo fazer essa localização, está conseguindo comparar, pegar o número e localizar dentro da reta numérica. Como escolheram essas habilidades? Tá? A escolha da habilidade foi feita por meio
das análises realizadas dos resultados das avaliações ADE, Avaliação Diagnóstica de Entrada de 2019, e SARESP, Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, que revelaram fragilidades dos estudantes em relação a essas habilidades que estão sendo trabalhadas na situação de aprendizagem 1. Tá? Então, aonde que eles buscaram, onde que eles viram que tem essas fragilidades? Na ADE, tá? De 2019, que nós estamos trabalhando agora, e no SARESP. Tá? Ah, mas como que eu sei disso? Estudando o caderno. Tá? No caderno do professor, nos currículos, aparecem todas estas informações para vocês. E as competências específicas de matemática para o ensino fundamental. Eu listei aqui para vocês todas as competências que vão ser usadas, né, no ensino fundamental de matemática. Né? Não acredito, não vou ler tudo, né, mas apenas o que está sublinhado, que está em negrito, para que fixe bem. Tá? Esse material também vocês têm acesso. Então é importante que vocês tenham a consciência do todo, né, para que vocês depois vão se aprofundando em cada situação de aprendizagem. Então, uma competência específica de matemática no ensino fundamental é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva e contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Nós temos também desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar o mundo. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas de conhecimento. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar e organizar, representar e comunicar informações relevantes e interpretá-las e avaliá-las criticamente e eticamente, produzindo argumentos convincentes. 5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e outras áreas de conhecimentos, validando estratégias e resultados. Enfrentar situações problemas em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas e não diretamente relacionadas aos aspectos práticos utilitários. 7. Desenvolver e ou distinguir projetos que abordam, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. E interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder questionamento e fazendo buscas de soluções de problemas. Como eu falei para vocês, é importante que cada professor apenas dê uma pincelada, uma leitura rápida em cima desses itens que foram colocados no ensino fundamental, tem do médio também, mas é que vocês tenham uma ideia, né, do todo, para que vocês possam construir o micro ali que dentro da situação de aprendizagem. Então, eu agradeço bastante a participação de todos, espero que tenham gostado e até uma próxima.